E aí já até esquece, sabe que aquilo era um grande problema, assim? Eu acho que tem que mudar esse negócio aí do conselho de psicologia, deixar ser amigo sim, porque eu acho uma mancada não poder. A gente experimenta com um grupo de pessoas, vê o que acontece, como já fizeram no passado, mas agora a gente vive no século XXI, experimenta de novo, porque é essa coisa, né? Você falando disso, eu tentei lembrar de amigos que isso aconteceu, sabe? De você ver evolução assim. Eu acho que nenhum se compara como a terapia, né? Nenhum você tem uma conexão tão profunda assim como a terapia para realmente ver as etapas acontecendo, sabe? Porque eu consigo ver eu como paciente as etapas em que as coisas foram mudando assim depois de muito tempo, né? Não conseguia ver tão claramente. Mas o que eu mais vejo de eu chegando na terapia e a pessoa que sou hoje, sabe? Como é assim, eu não consigo nem descrever como que essa mudança aconteceu, sabe? E de pensar, o meu terapeuta viu tudo isso, já me jogou na cara várias vezes assim de brincadeira, de tudo mais, lembra, não sei o quê. E isso é uma conexão tão profunda que eu não tenho nenhum amigo que consiga ver isso, sabe? Eu tenho amigos muito antigos, de tempo de criancinha, que eu nem me entendia de gente, mas não tem esse olhar, porque não tem essa realmente ver essa mudança, sabe? De eu chegar ali. Sempre me conheceu como uma pessoa fechada e vê uma mudança hoje em mim, mas mesmo assim vê só uma pequena parte, onde o terapeuta consegue ver tantas pétalas dessa mudança, sabe? Tantas coisas, tantas formas dessa mudança. E que bosta de não ser amigo? Por quê? É, mas porque é isso, o vínculo de amizade ele traz outras coisas que às vezes não dá para coexistir com o vínculo terapêutico. É. Difícil de aceitar, assim. A amizade envolve uma troca ali não dita, né? Existe um grupo de regras que a gente tem na sociedade da amizade, que é o mesmo um relacionamento heterossexual, do relacionamento monogâmico, né? Já é tão intrínseco na nossa sociedade que a gente, como amigo, já tem isso. Ninguém precisa dizer, já está ali. E a gente virar amigo do terapeuta entra nisso, né? Você entra nesse negócio de medo de talvez perder a amizade, medo de talvez dizer algo, de provocar briga. E é tipo, e como terapia não tem como isso acontecer, né? Não tem como ter um espaço onde você vai ter medo de expressar algo que você não gostou e tudo mais. Apesar do terapeuta ser uma pessoa que está ali, aguenta, né? Até brincando, ser amigos de psicólogos, porque os psicólogos aguentam mais coisas sobre a gente do que as outras pessoas não terapeutizadas, Será? por assim dizer. Será que aguentam? Não, não são todos, Eu não. não Ah, sei. eu já aprendi isso, porque na minha cabeça eu pensava que os psicólogos fazem terapia, então são mais terapeutizados. Tipo, não, não é tão simples assim. Não é Infelizmente, tão não é tão simples. simples. Ah, Ó, eu vi esses dias um negócio no TikTok, uma terapeuta falando uma coisa que eu queria trazer aqui, que eu achei legal, uhum, legal compartilhar. Que ela estava falando que ela prefere ser uma página em branco para os pacientes dela, porque ela, no primeiro processo terapêutico dela, ela teve um terapeuta que se autorrevelava demais e que, além dele se autorrevelar demais, então ficava muito claro para ela quais eram os posicionamentos dele, os valores, e ele meio que impunha isso. Então, a partir do momento que ele se revelava e contava as coisas e tal, ela começava a perceber o quanto ele tentava direcionar ela para fazer as coisas que ele achava certo, que ele achava certo, entendeu? E que uhum, isso foi muito prejudicial depois, assim, que ela demorou muito para entender que isso não era um processo terapêutico e tal, né? Então, o que eu queria trazer com esse exemplo é, se você faz uma terapia em que o seu psicólogo, o seu terapeuta, ele vai para esse lugar de o que você está fazendo está errado, o que você está fazendo está certo, ou isso não tem que ser assim, ou tem que ser assim, ou se o direcionamento dele é muito mais essa coisa de certo e errado, ao invés de vamos refletir o porquê, o quanto isso faz bem para você ou faz mal para você e tal, aí é um alerta. Eu acho que não é um bom profissional. O terapeuta não está aí para falar que é certo ou errado o que você está fazendo, porque o certo e errado é subjetivo demais. É, mas estou traindo meu marido. Não é sobre ser certo e errado. O processo terapêutico não vai olhar para isso. Vai olhar o porquê que você faz isso, o quanto isso te faz bem ou não, por que que está fazendo bem, ou por que que está fazendo mal e você continua fazendo.
É, não é nesse lugar de você estar fazendo uma coisa certa ou você está fazendo uma coisa errada. Então, não é um espaço de julgamento. E se for um espaço de julgamento, você também já perdeu o principal do vínculo, que é isso, né? Você não vai mais levar coisas para a terapia porque você vai se sentir julgado. Não cabe isso no processo terapêutico. Se o seu terapeuta se autorrevela, traz coisas da vida dele para te direcionar ao que você tem que fazer, ó, eu fiz isso na minha vida, deu super certo, faço igual. É, tem alguma coisa errada. Então, muitas vezes a gente traz, né, para o paciente um exemplo só para falar, olha, aqui deu certo. Com você, o que que você acha? Como, né, que tem outra coisa que podia ser feita? Não vai lá e repete porque é assim que tem que ser feito e tal. Tem muito profissional ruim no mundo, gente. Mas é melhor eu procurar um psicólogo. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela falou, eu não sabia que psicanalista não precisa ser psicólogo, né? Não necessariamente é psicólogo, que tinha diferença e tal. Mas você confia em alguém que vai estudar 2, 3 anos só para... Falei, olha, a pessoa, o psicanalista que não é psicólogo, que não tem a formação em psicologia, vai estudar 2, 3 anos, só que vai estudar 2, 3 anos psicanálise, vai se aprofundar naquilo, que é uma ferramenta específica e que se propõe a coisas que um psicólogo mais geral não se propõe. Então, sim, para mim não é menos confiante. A questão é o quão bom e comprometido e ético esse profissional é. Gente, tem um profissional com 20 anos de experiência, sei lá quantas formações, que é péssimo. É, Então, enfim, se você acha que o seu terapeuta, sei lá, tem alguma coisa errada aí, não tá legal, manda mensagem pra gente, te ajudar a pensar um pouco sobre isso e levar isso para terapia também, porque eu acho que isso tem que ser levado, né? Eu não me sinto mais confortável aqui nesse espaço. Eu me sinto julgado, eu acho que... Tanana. Tem que levar. É um relacionamento também, né? É. E se você não consegue confrontar, também é uma ótima coisa de dizer na terapia, porque você não consegue confrontar como parte disso. E o que a gente quer na terapia também é que o terapeuta diga pra gente, mas o que que eu devo fazer? Que às vezes a gente fica tão perdido e é uma merda, porque ele não diz o que que você tem que fazer, né? É uma porcaria isso, porque a gente tem que decidir o que fazer. E você falando nisso, eu tipo, talvez eu queira um terapeuta ruim, talvez eu queira alguém me dizendo, porque assim eu projeto a minha raiva nele, não assumo minhas próprias culpas e não evoluo em nada, não mudo. Não me responsabilizo, exatamente, falar, minha vida só não caminhou porque aquele terapeuta ruim não me direcionava e Devo tal, não trocar de sei o quê. trabalho ou não devo? Não consigo Não, decidir. O gente, terapeuta não, não fala é. troca. Aí você troca, faz cagada e culpa o terapeuta, porque eu não queria trocar. Ai, meu Deus. Mas olha, por outro lado, também, né?